Muito obrigado. Graziela, não tem nada para se desculpar. Interessantíssimo o seu trabalho, dados muito relevantes. Quando é que sai o livro? Breve. Bem, antes de passar para os nossos comentaristas, quero fazer um breve comentário, né, sobre a apresentação da Isabela. A Isabela mostrou aí uma mudança de derivada, uma mudança de perspectiva, o quadro mudando em 2017. Como minha intervenção inicial foi muito pessimista, né, eu queria dizer que nós tivemos um 2015 muito difícil, um primeiro semestre de 2016 terrível, mas começamos, de fato, a observar essa mudança no segundo semestre de 2016 e estamos com uma derivada positiva em 2017. Então, acho que foi muito duro, com a situação, queria fazer essa ressalva. Bom, queria dar as boas-vindas ao Marcelino, que já foi apresentado, agradecer o esforço aqui de nos prestigiar. E vou dar a palavra aos comentaristas. Vou começar pelo Raimar, só porque ele chegou antes, Marcelo. Bem, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. E eu tenho muitos comentários, né? De uma forma geral, a visão que eu tenho dessa questão da pesquisa e desenvolvimento abrange uma série de questões. Mas eu vou tentar focar nas questões que foram colocadas pelo Paulo Haus, para não se estender demais. Antes disso, eu gostaria de fazer um comentário a respeito da apresentação da Isabela, que é colega nossa lá na ANPEI, no Comitê de Fomento. A apresentação da Isabela mostra um leque grande de oportunidades para pesquisa e desenvolvimento. A grande questão que nós temos é a questão, digamos assim, histórica, inclusive, da pesquisa cooperativa. De que forma que as instituições, né, podem, juntas, as instituições sem fins lucrativos, os institutos de pesquisa, como é que elas podem, efetivamente, desenvolver projeto com a indústria, projetos esses que vai lá no BNDES, busca dinheiro, não necessariamente pelo Funtech, mas através das ações de apoio às empresas. É o caso até do cartão BNDES, tá certo? Então, nós temos uma série de ações que o BNDES abre e que gera oportunidade para essas instituições irem lá e desenvolver alguma coisa em conjunto. Bem, aí nós temos uma questão que é uma questão de perfil, digamos, das nossas empresas, que, de uma forma em geral, não gostam de trabalhar com as instituições de pesquisa e desenvolvimento de forma cooperativa. Esse é um problema que nós temos aqui no nosso país, infelizmente. Isso faz, inclusive, com que ou a empresa deixa de fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou ela tem um custo muito mais elevado, porque, de certa forma, ela tem que ter laboratórios, ela tem que ter instrumentos, ela tem que ter uma série de outros equipamentos, e, às vezes, até a busca do próprio conhecimento, que já estaria lá dentro de uma determinada instituição. Então, é essa uma situação que a gente vê em muitas instituições, né? Poderia citar aqui o CETEDUT, né, que está o nosso amigo Marcelino aqui, hoje presidente do CETEDUT, eu fui durante muitos anos, que dificilmente a gente consegue fazer essa triangulação entre juntar um projeto de uma empresa e buscar um financiamento para depois fazer alguma coisa. Tá? Essa, infelizmente, é uma das questões que ainda precisamos melhorar no nosso país. Quanto à apresentação da Graziela, excelente, Graziela, o seu estudo, eu teria apenas uma complementação, Graziela. A questão da aplicação automática dos recursos, né, ela, sem sombra de dúvida, ela gera muita insegurança. Insegurança jurídica, insegurança financeira e uma série de outras questões. Em função disso, a ANPEI, através do Comitê de Fomento, está desenvolvendo, em conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Comunicação, Informática e Comunicação,
está desenvolvendo um manual, que é o que você falou ali da cartilha. Isso está em pleno andamento, está sendo uma fase de finalização. Tá? Nós envolvemos nesse estudo muitas empresas que têm o financiamento, que utiliza dessa forma de incentivo, tá certo? Para poder discutir. O Comitê de Fomento da ANPEI não restringiu somente ao comitê, nós fomos buscar diversas outras informações externamente. Tá? E o interessante desse manual que está sendo elaborado é que ele está sendo elaborado em conjunto com o Ministério. E o Ministério no seu relacionamento com a Fazenda. Por quê? Porque a ideia é que esse manual seja um manual oficial do governo, para que ninguém depois diga, não, mas isso não é bem assim. A gente levantou centenas de pontos, nós fomos olhar os processos que foram negados. E aí vamos tentar descobrir o que estava acontecendo de errado, o porquê, quais eram os problemas, quais eram as interpretações, e aí que esse manual foi crescendo, tá certo? No sentido de trazer toda essa experiência e tentar deixar claro, absolutamente claro, o que é cada ponto que a lei se refere, como é que você deve interpretá-la para... Eu não vou dizer eliminar, mas reduzir a insegurança jurídica e financeira que existe em torno dessa questão da lei do bem. Né? A outra questão da lei do bem, que você citou, é que está na fase final de uma redefinição que foi solicitada pelo governo. Diversas instituições apresentaram propostas para a reformulação da lei do bem. Né? Resta saber se esse assunto vai para frente, se ele vai ser efetivamente implementado ou não, mas o governo está colocando uma certa pressão no sentido de que isso seja rapidamente resolvido, porque, me parece, foi uma demanda direta da Presidência da República. Bem, qual é a realidade atual? Quer dizer, a realidade atual ela é dura. A gente está vendo aí diversas instituições que estão desativando equipes de pesquisa e desenvolvimento, muitas instituições que não têm recursos para manutenção dos seus laboratórios. Infelizmente, é uma questão de olhar o financiamento à ciência e tecnologia, ele não pode ser um financiamento de curto prazo. Nós não podemos pensar única e exclusivamente em financiar hoje um laboratório, a construção de um laboratório, e depois esquece. Será que vão ter projetos, outros projetos? Como é que é a continuidade disso? Então, nós temos uma situação delicada de que tem muitas instituições, laboratórios que estão completamente fechados. O pesquisador pegou e entregou a chave daquele laboratório para a direção e acabou, porque não tem equipe, não tem projeto, não tem nada acontecendo. Então, essa questão, essa nossa realidade, ela é cruel, porque ela é bacana você chegar e falar e dizer, eu tenho, esse ano, eu estou colocando 6 milhões, eu estou colocando 6 bilhões, ou qualquer número que você queira, e depois, no ano seguinte, não tem nada. Então, essa questão de continuidade da política pública, de olhar pelo todo do projeto de financiamento, é uma das questões cruéis da nossa realidade atual. Hoje, eu vou só me centrar em 3 pontos. Uma, já falamos, lei do bem, está sendo revista para poder ampliar a utilização da lei do bem e principalmente, para poder ter a sua efetividade. Então, isso está correndo, está em proposta. Um segundo grande sistema de financiamento que nós temos é a cláusula de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Nacional do Petróleo. Essa cláusula ela é obrigatória em relação às empresas concessionárias que têm que fazer um investimento em pesquisa e desenvolvimento de 1% sobre o valor da sua produção de petróleo. Isso é bastante significativo. Tá certo? Está sendo implementado, isso está efetivamente sendo aplicado, porém, com muitas dificuldades. A Agência Nacional do Petróleo tem adotado uma postura de limitação dos investimentos,
de credenciamento de instituições, uma postura que não compete à agência definir políticas de pesquisa e desenvolvimento, que deveria estar em outros organismos, mas que não se envolve nessa discussão. Então, ela coloca uma situação de alta dificuldade da aplicação desses recursos. Ao invés da ANP olhar para o resultado do que isso está provocando no desenvolvimento da indústria de petróleo no Brasil, ela está olhando para ver se alguém comprou uma caneta a mais. É pena. Essa é a triste realidade que nós estamos vivendo. É olhar, né, para ver se tem pelo em ovos, é olhar para ver se o pesquisador está desviando algum dinheiro, e não olhar para a efetividade daquilo que está acontecendo. Eu, particularmente, fico muito sentido com essa posição atual da agência, porque eu fui o funcionário da Agência Nacional do Petróleo responsável pela criação de todo o sistema de aplicação desses recursos, né? E quando nós criamos, dentro da agência, a aplicação, toda a regulamentação da aplicação dos recursos, ele era extremamente simples. A proposta inicial era de, simplesmente, a empresa ia lá na universidade, no instituto de pesquisa, chegava, consultava 3, 4 e dizia assim, olha, eu quero desenvolver esse projeto. Quanto custa? Ah, esse projeto aqui vai custar 1 milhão. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vou colocar aqui, vou construir um laboratório, vou fazer isso e aquele outro. Ia lá na outra instituição, verificava a mesma coisa. Aí chegava à conclusão, olha, é mais interessante, por uma questão de prazo, qualidade, competência, eu vou fazer na instituição X. Contratava e tinha uma nota fiscal emitida lá pela fundação, recibo da fundação, coisa e tal, e apresentava para a Agência Nacional do Petróleo. Era assim que tudo começou, simples. Hoje é uma complicação infernal, porque você tem que prestar conta de tudo, e dentro da prestação de contas que você faz, você não pode colocar, por exemplo, a questão da segurança das instalações, porque isso não faz parte de pesquisa e desenvolvimento. Mas como é que eu faço pesquisa e desenvolvimento se eu não tenho segurança? O Marcelino pode contar. Foram lá no duto, no loop de óleo do CTDUT, e roubaram uma série de instrumentos, coisa e tal, porque fica num terreno baldio ao lado, porque é lógico que ele tem que dar uma volta, né? E pronto. E você faz o quê? E como é que você repõe aquele instrumento? Então, isso são questões sérias que nós temos da cláusula, apesar de que ela vem sendo feito esse investimento, mas com alto custo, pena que o Peregrino não pôde vir aqui para falar do custo burocrático e todo que existe na questão da prestação de contas. O outro ponto que eu queria falar dessa realidade atual é o FNDCT. O FNDCT é um importantíssimo fundo de financiamento de ciência e tecnologia no nosso país. O FNDCT, a partir, basicamente, de 2005, 2006, ele começou a ter, efetivamente, um grande volume de fundos em torno dele. Foram 16 fundos setoriais que foram criados para fazer investimento nas mais diferentes áreas do nosso setor. Infelizmente, os recursos que vão para o FNDCT começaram a ser, digamos assim, eliminados aos poucos. Eu vou citar apenas um, que é o CTPE, do Fundo Setorial do Setor Petróleo e Gás, que deixou de aportar recursos no FNDCT. Eu faço parte do conselho da FINEP, representando a ANPEI, e propus na FINEP, e o presidente aceitou, a criação de um grupo temático para discutir o FNDCT e, como primeira proposta, discutir a questão do Fundo Setorial do Petróleo. Então, nós formamos um grupo de membros do Conselho e com apoio das próprias instituições, e começamos a discutir o assunto. E é uma coisa impressionante, porque ninguém sabe ao certo o que está acontecendo em determinados casos. Por exemplo, no fundo do CTPetro, é mais de 1 bi por ano a arrecadação que ocorre para esse fundo, para o CTPetro. Mais de R$1 bilhão por ano. Ao longo dos anos,
o total do investimento efetivamente realizado foi menor que 10% do arrecadado. Menor que 10% do arrecadado. Isso porque passa por todo um processo de... apresenta uma questão orçamentária, vai para o planejamento corta, vai para fazenda corta, vai para o Congresso Nacional, alô, corta, e, no final das contas, a lei não é respeitada no nosso país. Então, com isso, de cara, o FNDCT perde muito do que ele deveria ter disponível para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. Por outro lado, existem questões de interpretação. Hoje, a lei modificou a destinação desses recursos que eram do CETEPETRO, passando ele para o Fundo Social. Houve um ADIM do Estado do Rio de Janeiro que parou tudo. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Essa pergunta eu estou fazendo todos os dias. O que ocorre? Com a ação de inconstitucionalidade, esse recurso deveria, do ponto de vista jurídico, continuar irrigando o CETEPETRO, até o seu julgamento. Mas não, a gente não sabe para onde é que esse dinheiro vai. Então, esse é um cenário que essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Dentro desse estudo que está sendo apresentado, nós chegamos à conclusão, e esse resultado vai ser entregue no mês que vem, mas que, essencialmente, o problema não é jurídico, o problema não é financeiro, o problema é político. E aí, quando a gente fala de política, é muito pior do que se fosse jurídico ou financeiro, que era fácil a gente ir lá na legislação e definir as questões. Ele é político. Então, nós vamos ter que tomar ações, depois eu volto a falar sobre isso, questões dentro dessa política toda, como vocês viram nas duas apresentações que foram feitas, né, em que a mudança de cenários de aplicações são feitas politicamente. Cenários futuros. Cenários futuros, eu gostaria de ser... Eu sou um cara otimista por natureza, mas tem certos momentos que eu não consigo ser. Nós temos hoje, girando no Congresso Nacional, diversos projetos de leis que definem novas aplicações para o que hoje já existe, colocando em lugares completamente distintos e que a gente não sabe para quê, e que a sociedade não foi consultada. Por exemplo, existe um projeto de lei que prevê que, do dinheiro da cláusula de investimento em P&D, cerca de 40% daquele recurso deva ser aplicado no desenvolvimento de energias alternativas. Ora, hoje pode ser feito isso com o dinheiro da cláusula de investimento em P&D. Apenas ele não diz quantos por cento seria. Por quê? Porque isso depende de uma coisa chamada demanda. Depende de uma coisa chamada competência. Nós temos competência no país para pesquisa dentro dessas áreas. Então, se pode, por que agora a gente vai dizer que tem que ser 40%? E isso é cruel, porque você deixa... Quando você está colocando o dinheiro no setor petróleo e gás, nós estamos falando de uma forma muito geral, nós estamos falando de saúde. Por exemplo, pesquisas contra a febre amarela foram patrocinadas com recursos da cláusula de investimento em P&D. Por quê? Porque isso é um problema, né, da febre amarela, da malária, principalmente da malária, porque isso afeta diretamente os trabalhadores que estão lá construindo dutos lá no meio da floresta. Né? Então, ele está aberto para todo contrato. Por que definir um valor? Por que não se deixa por conta da sociedade definir isso? Né? No que diz respeito ao FNDCT, para a gente ser mais objetivo, nós vamos olhar para o FNDCT, ele que financiou Ciência Sem Fronteira. Só que não está escrito lá na legislação, lá na regulamentação do FNDCT, que era para ele financiar Ciência Sem Fronteira. Não vou entrar no mérito se ele é bom ou não. Eu apenas estou dizendo que foi usado um dinheiro que não deveria ser usado, uma rubrica, uma fonte que não deveria ter sido usado para financiar o Ciência Sem Fronteira. E agora eles querem financiar a educação, o financiamento da educação, é FIES, se eu não me engano, FIES. É o FIES com dinheiro do FNDCT. Mais uma vez vão desfalcar um fundo que já quase não tem dinheiro e vão desviar a sua colocação. Então, dentro disso, é que a gente tem, efetivamente, que se mobilizar para evitar esses absurdos.
Se o Fundo Social foi criado para a educação, por que não pega dinheiro do Fundo Social para a educação? Sabe por que não? Porque não foi regulamentado. Não houve iniciativa. Esse é o grande problema. Bem, terceiro ponto que o Paulo colocou para nós, proposições. Antes de fazer proposições, eu teria que dizer para os senhores, para aqueles que não me conhecem, eu fui responsável por muitas coisas nesse país, boas ou ruins, não interessa, né? Mas a turma diz que o Reimark é o culpado, né? Quando eu estava na Agência Nacional do Petróleo, por exemplo, eu fui responsável pela criação do Programa de Recursos Humanos do ANP para o setor petróleo e gás, que financiou, com bolsas de estudos, milhares de técnicos, graduandos, mestrados e doutorandos, esse número passa de 10 mil no total, com a implementação do programa em praticamente quase todos os estados brasileiros, mas principalmente na parte produtora de petróleo, em mais de 40 instituições de ensino. Então, aquilo tinha como objetivo, né, desenvolver a questão da educação, a formação de pessoal especializado para a indústria do petróleo no Brasil. Entramos com a questão desde o direito, as engenharias, enfim, diversas áreas do conhecimento. Só que, quando lá na ANP eu fui convidado para estruturar esse programa dentro da ANP, ocorreu um fato interessante. De onde vem o dinheiro? A ANP tinha um tiquinho de dinheiro, não dava nem para começar, não dava nem para o cheiro do programa, né? E aí foi que eu acabei trabalhando em outros programas. A questão da cláusula de investimento em PID, que entrou em todos os contratos de concessão, que coloca 1% da produção de petróleo para a área de pesquisa e desenvolvimento, foi onde a gente regularizou, que já estava no projeto da Lei do Petróleo, a questão relacionada ao Fundo Setorial do Petróleo, e aí começamos a criar fontes de recursos para esses tipos de investimento, né? Só que o segundo passo surgiu o seguinte: tá bom, agora nós temos dinheiro. Como que a gente faz para isso funcionar, né? Tinha, dentro da Lei do Petróleo, 40% dos recursos do CTPetro eram destinados ao Norte e Nordeste do Brasil. Só que o Norte e Nordeste do Brasil não tinham instituições de pesquisa e desenvolvimento capazes de consumir aquele recurso que estava previsto, né? O meu chefe, Eloy Fernandes e Fernandes, na época, e o Davi Gilberstein, que era o diretor-geral da ANP, viraram-se para mim e disseram assim: Reimann, não adianta você vir falar que o Sul está reclamando dos 40% do Norte e Nordeste. Leia a lei e o assunto está resolvido. Pega a tua mala e se manda para o Norte e Nordeste, resolve o assunto lá. Faz com que eles possam ter essa implementação. E foi então que eu, Rogério Medeiros e Valdemir Pirroy Longo, da FINEP, fomos para o Nordeste e começamos a fazer com que as instituições se interessassem por isso. Hoje nós temos a universidade, só por uma menção, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem mais de 18 laboratórios no setor de petróleo e gás, face a esses recursos que foram destinados ao Norte e Nordeste. Depois nós tivemos um outro problema. O problema era da questão relacionada, dentro da ANP, da época, da qualidade dos combustíveis. Vocês devem lembrar, né, que, lá atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na qualidade do combustível. A adulteração era algo que nos incomodava no dia a dia, que nós não sabíamos onde a gente ia abastecer o nosso carro, né? Então, o que aconteceu foi que nós resolvemos, de alguma forma, a ANP também não tinha dinheiro para criar laboratórios, e nós, então, resolvemos usar o dinheiro do Fundo Setorial do Petróleo e criamos 24 laboratórios de monitoramento de qualidade de combustíveis no Brasil, espalhado por todo o Brasil, e começamos, então, um trabalho fantástico de formação de pessoal para esse setor, de análise e tal, e fomos em frente, e, praticamente, a gente reduziu quase a zero o número de adulteração de combustíveis no Brasil. E aí, voltando ao primeiro ponto da realidade atual, o que acontece com esses 24 laboratórios? Hoje deve ter meia dúzia funcionando, porque não tem dinheiro para a manutenção desses laboratórios. Tá certo?
Então, hoje, a turma aí fora não fala. Eu não sou mais ANP, posso falar. Tá certo? Nós temos uma meia dúzia de laboratórios no Brasil que, efetivamente, estão fazendo o controle de alguns dos estados que nós temos no nosso país. Então, qual é a minha proposição? A minha proposição é o seguinte: a sociedade é que tem que se mobilizar. Só que nós não temos que nos mobilizar de forma conjunta. Este modelo de que, por exemplo, recentemente, a ANPEI assinou um documento com mais 30 e poucas instituições com relação à questão da lei do bem. Aí, as 30 e tantas instituições assinaram esse documento, fez esse documento, vai lá e entrega. Nós cumprimos o nosso dever. Né? É que nem o WhatsApp. Manda mensagem, eu cumpri o meu dever no WhatsApp, eu repassei. Não é assim. Nós temos que, individualmente, as associações, as instituições, as fundações, quem quer que seja, nós temos que nos mobilizar, nós temos que perturbar quem quer que seja do governo, o dia a dia, com as nossas propostas, tá certo? Aí entra a importância das federações, das instituições coisa e tal, para poder organizar esse debate. Também ele não pode ser solto. Então, uma federação como uma FUNPERJ é fundamental dentro de um processo de organização e direcionamento do que cada um deve fazer. Tá certo? Mas essa organização da sociedade, ela é fundamental. E aí eu digo para vocês, com total conhecimento de causa, e que enfim, aconteceu comigo, de eu procurar reitores em 2014, 2013, eu estava vendo o fim do Fundo Setorial do Petróleo. E eu comecei a procurar reitores. O Silva Mello conhece essa história, certo? Foi um dos que a gente conversou muito naquela época. Muitos reitores chegaram para mim e disseram assim: Heimann, a universidade tem coisas mais importantes a resolver do que o Fundo Setorial do Petróleo. E, infelizmente, um dos reitores que falou isso para mim, eu tive a oportunidade de ir com ele a um laboratório que foi financiado pelo CETEPET e mostrar: olha aqui, está cheio de, desculpem a expressão, mas está cheio de cocô de pombo no chão, porque não tem ninguém atendendo esse laboratório. Existiam coisas mais importantes. Né? Quer dizer, aquela dificuldade, às vezes, da gente se mobilizar, bem, isso não sou eu, coloca outro. Coloca outra pessoa na frente, vamos lá, vamos lutar, vamos definir claramente o que nós queremos. E aí eu encerro com uma pergunta: o que nós vamos fazer amanhã? Qual é a nossa proposta? Bem, eu me aposentei, pretendo aproveitar a minha vida, mas estou aí lutando. Eu estou dentro de um grupo temático, depois de amanhã estarei em Brasília, lá no CGE, vamos brincar, vamos discutir por uma série de coisas que nós precisamos definir, vou estar no Ministério, eu continuo correndo. Então, isso é o que eu pergunto a todas as pessoas: o que nós vamos fazer amanhã para melhorar o nosso país? O que nós podemos fazer para construir e nós termos uma proposta mais efetiva? E aí, eu olho para você, Paulo Haus, porque depende, né, da sua liderança dentro da FUNPERJ, por exemplo, a organização desse pessoal diz assim: que pedaço de melhoria nós queremos? E vamos monitorar, e vamos acompanhar, e vamos perturbar, e vamos buscar resultados. Obrigado a todos vocês.